Ontem era necessário voltar a ver o Sporting com esforço, dedicação e devoção para chegar à glória. E não foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, partimos a vantagem para a segunda mão da Taça Portugal. Hoje vou falar do jogo. Nacional Sporting terminou 2-2. O que é que eu tenho a dizer em relação a este jogo? Eu tenho a dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, o plantel que supostamente não é bom do Sporting. E segundo, a tática usada por Marco Silva. Vamos ao primeiro ponto. Está-se a criar uma ideia que o Sporting não tem um bom plantel. Que o Sporting, por ter um investimento menor que o Porto e o Benfica, não consegue lutar pelos mesmos objetivos que os rivais e, portanto, não tem um plantel tão bom e não pode ter jogadores tão bons e não pode dar uma frescura física tão boa à equipa. E o Sporting, com um investimento menor, apesar de termos perdido 3-0 no Dragão agora, é verdade, mas na primeira volta fomos lá ganhar 3-1 para a Taça Portugal. E também demos 4-2 ao Schalke e perdemos 4-3 contra o Schalke na Alemanha com uma mão que não existiu. E demos muita luta ao Chelsea em Alvalade e carregámos para cima do Benfica, tanto na Luz como em Alvalade, e tivemos pouca sorte em não ganhar nenhum nem o outro jogo. E portanto o Sporting tem capacidade para conseguir rivalizar tanto com o Benfica como com o Porto. O problema prende-se ao facto, na minha opinião, que o Marco Silva, apesar de ser um grande treinador, não consegue efetivamente arriscar um pouco mais no banco. E o que é que eu quero dizer com banco? Ou seja, em vez de ter jogadores como André Martins e Capel, ter jogadores como o Ryan Gold, como o Alisson, entre outros. Obviamente que isto não é salvação total para o Sporting, mas a verdade dos factos é que o meio campo do Sporting, William, Adrian e João Mário, têm corrido quilómetros e quilómetros e quilómetros em cada jogo. E destes três, quem tem de facto um desgaste físico maior, porque é o jogador que tem corrido mais no Sporting desde o início da época, é o Adrian. E é normal que o Adrian tenha, neste momento, um desgaste físico muito grande. Mas se o Marco Silva tivesse apostado em alguns jogadores, em alguns reforços, em alguns jovens talentos da equipa B desde o início da época, esses jogadores que já teriam uma frescura física muito maior. Inclusivamente o Rosell. O Rosell é um jogador que chegou ao Sporting, fez uma grande pré-época e tem feito até um bom campeonato para o tempo que ele tem jogado. Eu, na minha opinião, acho que ele fez um bom jogo contra o Wolfsburg na primeira mão. As jogadas de ataque do Wolfsburg não foram pelo centro do terreno, foram pelas alas, especialmente pelo lado do Jefferson, que não teve bem nesse jogo. E, portanto, nós temos bons reforços e temos bons jogadores para poder colocar no Sporting. O Rosell já podia ter começado alguns jogos e deixar descansar o William ou o Adrian, porque o Rosell também pode jogar a 8. E, portanto, nós temos três jogadores, Rosell, Alisson e Ryan Gold, que jogaram juntos para a Taça da Liga e que fizeram bons jogos, mas, obviamente, que não se pode arriscar nestes três logo de uma vez. Mas são jogadores que têm talento, que podem oferecer uma frescura física ao nosso meio campo. E isto é muito importante, até porque o Ryan Gold é um jogador que joga muito pelo centro do terreno. É o único jogador que consegue, de facto, desbloquear como deve ser o jogo à frente da área. E é muito importante termos essa capacidade para não estarmos sempre a lateralizar o nosso jogo. Para além disso, como eu já referi, a tática que o Marco Silva impõe na equipa, ou seja, o 4-3-3, jogando constantemente em 4-3-3 faz sentido se tiveres um jogador como o Slimani a jogar a titular em todos os jogos. Mas se não tiveres, e se tiveres jogadores como o Tanaka e o Montero, que são jogadores muito móveis e que jogam bem ao lado de outros avançados, se calhar é preferível jogar em 4-4-2. E ontem podíamos ter feito isso. Nós podíamos ter descansado Adrian, ter mantido William Carvalho e João Mário, e depois, à frente, tínhamos Tanaka e Montero. E Montero vinha recuar, a ajudar um pouco o meio campo, pela sua técnica que ele tem e a sua criatividade, e conseguir ajudar muito mais ao ataque. E assim não cria toda a pressão sobre o Montero ou sobre o Tanaka. Porque quando o Montero joga sozinho lá à frente, tem uma jogada isolada e falha e é o pior jogador de sempre. E o Tanaka é a mesma coisa. E porquê? Porque são jogadores que não foram feitos para jogarem à frente da baliza daquela maneira. Ou seja, ok, eles têm de marcar esses gols, obviamente que sim, mas se eles tiverem alguém ao lado, eles nessa jogada, em vez de terem de rematar, se calhar basta passar a bola ao lado para um jogador como o Tanaka ou o Montero, independentemente de quem tiver a bola, e colocar a bola dentro da baliza. Se eles jogarem muito próximos um do outro, conseguimos ter outro tipo de jogo, outro tipo de ataque e de uma dinâmica ofensiva muito maior. E isto também poderia ser uma boa solução para o facto de estarmos sempre a insistir na mesma tática, sempre a insistir nas mesmas jogadas, sempre a insistir nos mesmos jogadores, como já referi. Neste momento, André Martins e Capel não estão numa forma física como deve ser para conseguir dar essa frescura física à nossa equipa, porque quando temos ou André Martins ou Capel, a qualidade da nossa equipa desce bastante. E apesar do André Martins não ser um jogador que faça más exibições, a verdade dos factos é que não faz aquelas exibições que nós precisávamos que ele fizesse quando tem de substituir um Adrian. Porque nós vimos ontem, quando Adrian entrou,
o jogo melhorou. E mesmo jogando com 10, o Adrian faz uma grande assistência para Mané que nos dá o 2 igual e a vantagem na eliminatória. E isto é muito importante de frisar. Ou seja, não podemos sempre depender dos nossos titulares, mas temos melhor banco do que o Marco Silva faz parecer que temos. E é isto que eu quero muito salientar. É o plantel que o Sporting tem, que é melhor do que parece, e é melhor porque o Marco Silva não aposta em alguns jogadores, alguns jovens talentos. Basta relembrar que Cristiano Ronaldo começou a jogar no Sporting com 17 anos, Nani com 18 anos e o próprio Mané na época passada com 19 anos. E o Mané a certa altura até jogava muitas vezes a titular, na época passada com o Leonardo Jardim. E o Marco Silva não arrisca. E no entanto temos agora uma dupla de centrais com Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo, que não foram dupla de centrais no início da época. Tudo bem que o Paulo Oliveira não fez uma boa pré-época, mas o Naby Sarr também não fez uma boa pré-época, embora eu sempre reconheci que o Naby Sarr no futuro poderá vir a ser um bom central. A verdade dos factos é que cometeu muitos erros e o Maurício não era o mesmo Maurício da época passada. E isto também prende-se com o facto do Marco Silva jogar numa tática muito ofensiva e depois as linhas defensivas estão muito altas e tanto o Maurício como o Naby Sarr não são jogadores capazes de recuar e recuperar a bola, como é o caso do Paulo Oliveira e o Tobias Figueiredo. E portanto, agora temos uma dupla de centrais muito mais jovem e no entanto muito mais capaz de enfrentar estas equipas que querem atacar e que não conseguem, porque nós temos de facto uma qualidade defensiva muito melhor e com jogadores jovens, volto a referir, jovens, e portanto de facto temos um bom plantel. E devíamos começar a arriscar um pouco mais em alguns jogadores jovens e reforços e apostar noutras táticas e ver o que é que acontece. Nós temos a oportunidade de fazer isso na Liga, não podemos arriscar demasiado, mas podemos começar a tentar experimentar algumas coisas novas e, ao mesmo tempo, temos de voltar a ter aquela garra que tínhamos no início da época. Eu sei que os jogadores estão cansados, mas apesar de tudo, exige-se mais desta equipa. E, no entanto, não estou a colocar o treinador em causa, nem a direção em causa, estou simplesmente a expressar a minha opinião em relação àquilo que eu vi nos últimos jogos do Sporting e sei que o Sporting é capaz de fazer mais com este treinador e com esta direção. Não estou a colocar nada em causa, que fique bem saliente. E portanto, no próximo jogo, contra o Penafiel e contra o Nacional também para a Taça de Portugal em casa, temos de ir apoiar a equipa sempre, mesmo que nós não estejamos de acordo com tudo o que acontece e com todas as decisões que o treinador faz, temos de continuar a apoiar a equipa do Sporting porque temos de tentar chegar o mais alto possível no campeonato e ganhar a Taça de Portugal. São estes os nossos objetivos a partir de agora. Espero que tenham gostado da minha análise. Não se esqueçam de subscrever. Podem ir ao Facebook e ao Twitter saber o que eu vos digo em baixo. Não se esqueçam de ir à página Espírito Lenin, deixar o vosso like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo. Gritem todos comigo. Viva o Sporting!